50. Noite de Demon Golds capítulo 406. Aguardamos seu retorno. Autor: 10.000 calamidades. Incêndio. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Humphrey ingressou na administração central do Distrito Central quando tinha 21 anos, em um emprego que quase todo mundo invejaria. A chamada administração central era considerada o rei sem coroa de Norzin, ou melhor, era a autoridade governante que residia em primeiro lugar, apenas ocultava a coroa. Os escalões superiores eram o gabinete de adjudicação, composto por 12 pessoas de status nobre. Com este gabinete de adjudicação como ponto mais alto, eles administravam toda Norzin de cima para baixo. Eles permitiram que outras organizações transcendentais, como a Torre do Rito Secreto e a União da Verdade, surgissem, mas elas tinham que obedecer à administração central. Organizações mortais também foram autorizadas a ascender, a Holy Resource, por exemplo. No entanto, todos sabiam que a Holy Resource era o antigo exército do reino e lacaios daqueles nobres. Portanto, o emprego na administração central do Distrito Central era considerado uma verdadeira tigela de arroz de ferro. Cada cidadão de Norzin era governado pela administração central desde o momento em que nascia, uma verdade imutável. A gestão da administração central não era cruel, e ninguém se opunha a ela porque eles tinham um grande número de habilidades e seres transcendentes que controlavam e protegiam o sangue vital de Norzin. A origem de Humphrey era bastante comum. A reputação de sua família não era espetacular, mas ainda assim era muito mais forte do que da maioria dos plebeus. No entanto, ao mesmo tempo, Humphrey não possuía o talento de um ser transcendente. Pessoas como ele, que vinham dessas origens, formavam quase todos os escalões inferiores da administração central. No entanto, Humphrey teve muita sorte, pois testemunhou um fenômeno extraordinário e se tornou um transcendente. Esse fenômeno foi o despertar de um poder dentro da linhagem de sua família, só que ele não aparecia há muito tempo. Logicamente, ele recebeu treinamento da administração central, descobrindo inesperadamente suas habilidades de detecção e contravigilância, e se tornando um mago branco. Assim, ele se tornou um supervisor. Ele viajou por Norzin, assumindo várias identidades, com a tarefa principal de investigar todos os atos reacionários que pudessem ameaçar a paz de Norzin e o governo central. O leilão atual de Gizishi foi considerado um ato potencialmente perigoso, já que envolveu a livraria. Como agente da agência secreta do Distrito Central, Humphrey naturalmente sabia da existência da livraria. No entanto, a administração central sempre manteve uma postura laissez-faire em relação a ela. Essa existência claramente havia virado Norzin de cabeça para baixo. Não era apenas uma questão de causar pequenos problemas para a administração central, era mais como atear fogo e assistir os Norzin queimarem. Humphrey sempre se intrigou com isso. Por que a administração central era tão negligente? Mas hoje, ele finalmente sabia. O chefe Lin era uma existência absolutamente grandiosa e insondável. Como Gibbonong havia dito, todos os presentes receberam o favor do chefe Lin desta vez. Após o término do leilão, Humphrey, que havia recebido o trabalho pessoal do chefe Lin, era simplesmente a inveja de todos os outros. Foi uma sensação de atingir o auge de sua vida e ser banhado em luz sagrada enquanto estava ao lado de uma entidade divina. Humphrey também não sabia por quê, mas quando o livro foi colocado sobre a mesa, ele de repente sentiu uma ponta de convicção. O maior propósito de sua vida era obter este livro. E então, ele se levantou teimosamente e disse a melhor coisa de sua vida: eu quero aquele livro. Agora, o leilão já havia terminado e Humphrey segurava o livro com a capa incomumente pacífica que dizia Sonho do Caos. Sonho do Caos. Este foi um livro escrito pelo próprio chefe Lin, talvez detalhando um reino de sonhos sem fim. Agarrando o livro nos braços, Humphrey caminhava livremente pelas ruas, o que raramente fazia como supervisor. Na verdade, ele havia sido incumbido de vigiar o leilão e obter pelo menos um dos livros do chefe Lin. No entanto, o dono de cada livro já havia sido escolhido pelo chefe Lin. Querer obter um era mera fantasia. No entanto, Humphrey conseguiu. No entanto, seu objetivo havia mudado. Agora, ele não trabalhava mais para a administração central e só queria andar mais por aí. Isso porque segurava o livro do chefe Lin nos braços e agora era o mensageiro daquele oráculo. Talvez ele devesse ir para as favelas onde os pobres vivem, para as fábricas capitalistas cruéis e frias, ou para o subterrâneo distrito inferior, para espalhar continuamente o evangelho do chefe Lin. O que é isso na sua mão? O que exatamente você é? De repente,
Alguém gritou com um sotaque desconhecido atrás de Humphrey. Humphrey parou no meio do caminho e se virou para ver uma figura corpulenta envolta em uma capa preta. Um capuz negro cobriu o rosto dessa figura misteriosa, e até as botas que ele usava eram pretas como as de Vichy. Além disso, o manto negro puro parecia absorver a luz ao redor. Mesmo quando a figura levantava a cabeça, seu rosto não podia ser visto, como se ele fosse apenas uma capa ambulante. Humphrey franziu a testa. Tinha certeza de que nunca vira a pessoa à sua frente, mas agora que a situação havia atingido um estado sem precedentes, não importava o quão implacável a pessoa fosse, ele seria capaz de lidar com ela. Por isso, ele disse gentilmente: "Olá, sou igual a você. Somos ambos criações do Sr. Lin neste mundo. Meu nome é Humphrey. Por favor, deixe-me falar sobre nosso Senhor e Criador, o Sr. Lin. Sinto um cheiro forte e familiar vindo de você." A figura vestida de preto interrompeu imediatamente a conversa e disse: "O que é?" "Sr. Lin, o Criador deste mundo e nosso Salvador." Enquanto dizia isso, Humphrey pegou o livro e o abriu delicadamente. No momento em que a misteriosa figura vestida de preto viu o livro, seus olhos, escondidos sob o capuz, pareceram prestes a saltar para fora. Um brilho dourado brilhou neles, como de uma fera voraz, enquanto ele via claramente as palavras escritas na capa: "Sonho do Caos." Aquele livro preto era como um gigantesco abismo de escuridão encarando diretamente a figura vestida de preto. Caos dentro do caos, sem distinção entre você e eu. Humphrey abriu o livro e começou a ler em voz alta o conteúdo. Ele é louco. Ele está mesmo recitando aquele livro. O homem de túnica preta ficou surpreso, mas depois pareceu entender. Não, ele já era louco. As palavras recitadas não fluíram para os ouvidos de Humphrey. Em vez disso, entraram na mente do homem de túnica preta como uma corrente elétrica que não parava de crepitar. Humphrey olhou para cima e viu figura vestida de túnica começar a tremer e soltar um gemido lamentoso. Aquela figura forte e corpulenta começou a se curvar gradualmente e, à medida que mais conteúdo do livro era revelado, a figura começou a sentir uma dor que se multiplicava, e ele se contorceu como um camarão. Isto é salvação. Este processo pode ser doloroso, mas depois de ouvir os ensinamentos do Sr. Lin, você se sentirá como se tivesse renascido. Humphrey não pôde deixar de sorrir ao observar a figura vestida de túnica que parecia se contorcer de dor extrema. A figura vestida de preto se contraiu continuamente antes de repentinamente ficar sem vida. Humphrey largou o livro e disse enquanto se aproximava da figura vestida: "Sua dor é uma nova vida." Hein? Assim que se agachou para verificar o homem de túnica, notou o corpo se contrair novamente. Além disso, ouviu um cântico rouco vindo debaixo do capuz. O começo de todos os começos, mestre de todas as coisas, criador de todo o caos e ordem. Tudo à sua frente é apenas um sonho seu. Acorde rápido, mas não acorde. Aos seus olhos. Os olhos de Humphrey se arregalaram enquanto ele olhava fixamente para o livro em sua mão. O que estava sendo recitado pelo homem de túnica era, na verdade, a continuação do trecho que ele estivera lendo. "Como você sabe o resto?" Humphrey ficou completamente chocado. "Como ele sabe? Claramente, eu fui o escolhido pelo chefe Lin. Mas como ele consegue entender isso tão rápido?" O homem de túnica preta agarrou-se ao chão como se todo o seu corpo doesse por ter sido atropelado por um caminhão. Então, levantou-se lentamente e levantou o capuz. Um rosto indescritivelmente grotesco apareceu. "Por quê? Claro que é porque vocês, falsos crentes, são apenas idiotas que seguem cegamente." A pele do homem de túnica era coberta por escamas semelhantes às de uma cobra. Sua mandíbula inferior era revestida por numerosos tentáculos semelhantes aos de um polvo, cada um cheio de ventosas circulares. Seu cabelo era ralo, com apenas alguns fios brancos esvoaçantes. "Vê você." Humphrey rompeu seu estado de calma fanática com essa visão chocante, caindo no chão, agarrando o livro com força nos braços. Essa aparência horrível não era algo que um ser humano deveria ter. Era antigo e assustador, hediondo e feio. Somente os escalões superiores de Norzin sabiam que tipo de aparência os moradores do distrito inferior tinham. O homem de túnica removeu lentamente suas luvas, revelando suas mãos com escamas semelhantes, apêndices grossos e unhas afiadas como as garras de um crocodilo. "Que diabos você está?" "Ah!" Antes que Humphrey terminasse de falar, a mão direita do homem de túnica se moveu tão rápido quanto uma imagem residual verde acinzentada,
agarrando o pescoço de Humphrey e enfiando os dedos em sua garganta com a mesma facilidade com que uma faca quente corta a manteiga. O sangue jorrou enquanto Humphrey lutava como uma presa ferida. Obrigado, disse o homem de túnica com a voz rouca. Obrigado por me trazer o evangelho do meu Senhor. Por favor, morra em paz e acompanhe-o até o sono. Que o sonho do meu Senhor esteja seguro, rezou o homem de túnica, sua língua bifurcada mal discernível enquanto falava. O homem de túnica jogou o cadáver de Humphrey para o lado e então sacudiu o sangue em si mesmo antes de pegar o livro. Sonho do caos. Quando viu o livro, ele olhou para cima e viu uma sombra escura contra a parede mais distante daquele beco deserto. Baque. No momento em que viu a sombra negra, o homem de túnica imediatamente se ajoelhou no chão. Seu corpo inteiro tremia, e seus olhos amarelos e ferozes pareciam à beira das lágrimas. Ele colocou o livro na testa, e gotas de lágrimas caíram. Sua voz tremeu quando ele proferiu: ó grande Senhor, obrigado pela sua orientação. Você me guiou do distrito inferior até aqui. Aguardamos seu retorno à terra prometida. A sombra negra pareceu concordar, mas também não parecia ter feito nada. Apenas permaneceu no lugar onde a luz e a escuridão se entrelaçavam e desapareceu no momento em que as luzes da rua se acenderam. Noite de Mongols capítulo 407. Árvore inversa. Um edifício majestoso erguia-se sobre uma plataforma alta no centro do distrito central de Norzin. Além desta plataforma elevada, havia também vários pequenos edifícios espalhados ao redor dela, como satélites em órbita. Esses edifícios eram todos locais importantes: o Supremo Tribunal, o Departamento Supremo de Impostos, o Departamento Supremo de Polícia, o Parlamento. Afinal, Norzin era uma máquina grande e complexa. Sem seus muitos componentes e parafusos, era basicamente impossível para a cidade operar. Se o chefe Lin estivesse ali, ele poderia ter suspirado de espanto. Embora pequenos, os órgãos internos de Norzin estavam todos intactos. Entretanto, se esses lugares que começaram com o chamado Supremo permitiriam a entrada de pessoas comuns ou não era outra questão. Construída na plataforma alta no centro do Distrito Central, onde cada centímetro de terra era caro, havia uma densa, verde e bela floresta artificial que os cidadãos do Distrito Superior provavelmente nunca veriam durante toda a vida, bem como um enorme edifício com centenas de andares de altura. A floresta era usada para regular o ar, por isso as pessoas a chamavam de pulmões de Norzin. Os pulmões de Norzin era apenas um bonsai pertencente ao Distrito Central. Nem mesmo o direito de respirar era algo que os pobres pudessem desfrutar facilmente. Somente as pessoas que viviam no Distrito Central podiam realmente desfrutar do chamado ar refrescante criado por esta floresta. Outros apenas respiravam os resíduos da indústria. Se alguém tivesse a sorte de subir na plataforma alta e olhar para a floresta, seria capaz de ver da frente da floresta central o edifício que parecia se erguer nas nuvens. Era ali que residia o verdadeiro poder dos nobres, bem como o gabinete de adjudicação liderado pelos 12 nobres. No entanto, isso era apenas a ponta do iceberg, uma gota no oceano. Ninguém sabia que sob aquele enorme edifício, a milhares de metros de profundidade, depois de passar por inúmeras camadas de solo duro e rocha, havia um espaço enorme. Este lugar parecia um reino de sonhos sem fim. Não havia céu azul, nem sol ou lua, apenas uma caverna escura como breu e uma árvore invertida tão imensa que não podia ser descrita. Esta árvore era simplesmente tão grande que era impossível imaginar sua aparência completa. No entanto, os anciãos reunidos sob aqueles incontáveis galhos sabiam. Esta árvore invertida atravessava toda a cidade de aço. Um grupo de anciãos em vestes brancas estava sob a árvore, tão debilitados pela idade que sua pele estava coberta de camadas e mais camadas de rugas, tornando impossível discernir sua aparência, gênero ou identidade. Portanto, eles só podiam ser chamados de anciãos. Eles eram os verdadeiros mestres do departamento de adjudicação. Um velho barbudo, cujo nariz grande parecia um verme grosso e enrugado pendurado no rosto, provavelmente por causa da idade, coçou a barba e disse: Humphrey, que mandamos para o leilão, está morto. Parece que subestimamos o dono da livraria. As pálpebras caídas dos outros se abriram imediatamente. Seus olhos amarelos turvos pareciam ter uma camada de poeira sobre eles, o que tornava a visão extremamente perturbadora. Além do inspetor Capitão Humphrey, os outros foram infectados pelas sementes do deus maligno, continuou o ancião narigudo. Bah, foi o dono da livraria que matou Humphrey? Perguntou outro velho com uma bengala,
com o rosto tão caído como se estivesse preso por pesos. O narigudo Bar continuou solenemente. Não. Foi feito por pessoas do distrito inferior. O quê? Os poucos agiram como se tivessem recebido uma notícia chocante. Alguns até se levantaram. Ficaram ainda mais surpresos do que quando descobriram que o pessoal descartável enviado ao leilão havia morrido. Poucos sabiam o quão poderoso era o dono da livraria, mas as mortes de Humphrey e dos outros espiões enviados pela administração central apenas renovaram sua compreensão da força do chefe Lin. Mas o mais importante é que as pessoas do distrito inferior realmente apareceram. Como ele fez isso? Uma das senhoras estava tão agitada que seu corpo inteiro tremia, e ela estava até com um pouco de medo. Como esse gado da cidade baixa apareceu? Barro olhou para ela e disse calmamente: acalme-se, Asmodeus. Não se surpreenda. Ao ouvir as palavras reconfortantes de Bar, a velha senhora chamada Asmodeus respirou fundo e se acalmou. No entanto, ouviu Bar continuar: afinal, o que você ouvir a seguir vai te chocar ainda mais. Asmodeus. Bar continuou sem pressa, porque suspeito que, não, tenho certeza de que as pessoas do distrito inferior foram guiadas por esse chefe Lin. Todos ficaram em silêncio quando ouviram Bar dizer isso. Para quebrar o silêncio, Bar continuou, como se estivesse revelando algo. Não tenho certeza de como aquela pessoa do distrito inferior chegou ao distrito superior, mas ela parece ter recebido algum tipo de orientação misteriosa para matar o Humphrey e obter aquela obra-prima que dizem ter sido escrita pelo chefe Lin. Esta série de eventos é cheia de coincidências. Os livros no leilão escolherão seus próprios donos. Considerando que a obra do dono da livraria representa melhor seus sentimentos. Então, como é possível que o inútil Humphrey tenha sido escolhido? Receio que... Bar fechou os olhos e soltou um longo suspiro. Isso tudo faz parte do plano do dono da livraria. Parece que uma grande briga com ele é inevitável. Já que ele ousa tocar no distrito inferior, está mexendo com os alicerces de toda Norzin, disse de repente, com firmeza, o mais jovem entre o grupo de idosos. Agatari, você continua tão combativa quanto sempre, disse Bar, franzindo a testa e com um leve toque de sarcasmo. Mas é melhor usar a cabeça antes da batalha. Acha que conseguimos derrotar o dono da livraria agora? Agatari ficou atordoado. Não esperava que Barra admitisse que não conseguiria derrotar o dono da livraria tão rapidamente. Aquele sujeito não tinha dignidade. HMPH, tímido como um rato. Agatari inclinou a cabeça para o lado, carrancudo. Ele é alguém que poderia forçar o caminho da espada flamejante a se unir, assim como aquele que destruiu a igreja do domo. Ele também instigou casualmente dois transcendentes de nível supremo a virar Norzin de cabeça para baixo. Vocês todos se esqueceram disso? E da reversão do tempo. Se não fosse por aquela existência, definitivamente não teríamos percebido. O mais baixo do grupo falou: acho falso que ele tenha planejado uma luta entre os dois transcendentes de nível supremo. Seu verdadeiro objetivo era nos mostrar seu poder. Dito isso, ele fez uma pausa momentânea antes de continuar. Deixando isso de lado, ele é capaz de prever tudo com toda precisão, e nenhum desenvolvimento parece estar além de suas expectativas. Ele deve estar familiarizado com o passado e o futuro. Talvez. Ele hesitou um pouco antes de terminar a frase. E se ele puder ver o que estamos tramando aqui? Bobagem. Isso é só conversa alarmista. Você é mesmo incrível, Amon, rebateu Agartari, furioso. Então, apontou para a enorme árvore invertida e xingou em voz alta: você está ajudando a inflar a própria notoriedade, destruindo a sua própria dignidade. Além disso, posso interpretar suas palavras como um desrespeito à bruxa da árvore. Amon apenas deu de ombros e zombou, prestes a responder quando Barro interrompeu. Chega de discussão. Vocês dois estão tentando afetar a mãe de Norzin, que luta contra o muro da névoa sozinha, e a grande bruxa da árvore que protege toda a Norzin, Frashinus, que está dormindo. As palavras de Bar calaram os dois que discutiam, e eles ficaram em um silêncio taciturno. Bar suspirou e caminhou em direção à fruta que estava pendurada na árvore, e todos o seguiram respeitosamente. Seja como for, travar uma guerra com ele agora é impossível. A névoa cinzenta já começou a se espalhar quando o caminho da espada flamejante abriu a fissura do sonho, e até Norzin está em perigo. Aguardamos o momento. Quando o caminho da espada flamejante fizer um movimento, nos recostamos e colhemos os benefícios. Só que, naquele momento, não teremos escolha a não ser perturbar o longo sono do bruxo Frashinus. Bar caminhou até a fruta do tamanho de um homem.
Perto do topo da fruta havia uma janela transparente, e ele olhou de fora. Uma garota de cabelos turquesa e um rosto lindo como o de um anjo jazia nua no centro. Sua pele era clara e frágil, mas havia alguns galhos turquesa crescendo nela, tornando-a ainda mais bonita. De um certo ponto de vista, a bruxa da árvore Frashinus era fonte de poder para todos os constructos e abrigos de Norzin. Norzin era como um feto em seu estômago, absorvendo constantemente seus nutrientes. Seus longos cílios verdes tremulavam levemente, como se ela estivesse tendo um longo sonho. Havia uma leve curva nos cantos de seu belo rosto, fazendo-a parecer uma jovem. Noite de Mongols capítulo 408, Monumento de Fogo, Cunha da Vida. A poluição industrial de Norzin está realmente piorando. Como de costume, Linji acordou cedo e abriu a porta da livraria, sentindo-se um pouco tonto ao ver a névoa espessa lá fora. O sol não estava visível há alguns dias seguidos, mas Linji não se importava. Ele era um otaku há mais de 20 anos no século XX e depois de chegar a Norzin, ele poderia usar a forte neblina como desculpa para ficar em casa. Entretanto, a neblina hoje estava realmente muito espessa, chegando a um ponto em que seria impossível distinguir o gênero de uma pessoa que estivesse a 3 metros de distância. A neblina crescente movia-se lentamente pelo chão como as bainhas de um vestido branco esvoaçante, fazendo-o parecer vivo. Linji olhou pela porta aberta da loja. A névoa espessa o lembrou da cidade da neblina da terra. Nota da tradução. Provavelmente se referindo a Londres, a livraria estava vazia e silenciosa. Moin havia ido à filial no Distrito Central, e Giuseppe fora buscar materiais e ferramentas para a nova loja. Apenas Lingia estava sozinha na livraria vazia. Lingia estava muito curioso sobre a demonstração de poder extraordinário de Giuseppe anteriormente. Infelizmente, tanto Moen quanto Giuseppe estavam muito ocupados, então ele não pôde sentar e conversar com eles. Assim que Moen montar a filial no Distrito Central, Giuseppe, que se aposentou, será meu novo assistente na antiga livraria. Terei bastante tempo para perguntar a ele. Lingia pensou consigo mesmo antes de pegar um livro da estante e folheá-lo. No entanto, para sua surpresa, ele já havia lido esse livro antes. Estranho. Livros retirados aleatoriamente das estantes não devem ser repetidos. Esta é a biblioteca inteira da Terra. Linji não acreditou e pegou mais alguns livros das prateleiras, mas descobriu que era a mesma coisa. Ele havia lido cada um desses livros e sabia o que apareceria na próxima página. Um pensamento assustador, mas sensato, lhe ocorreu. Será que os livros não estão se repetindo, mas sim porque eu já li todos? Isso é impossível. Deveria ser todos os livros da Terra. Como eu consegui terminar de ler tudo em 3 anos? Com certeza, Blackie cometeu um erro. Parece que preciso arranjar tempo e perguntar ao Blackie, senão os próximos dias serão muito chatos. Linji assentiu e guardou os livros. Então Linji franziu a testa ao perceber que o sol ainda não tinha saído, apesar de ser cedo de manhã. A neblina ainda não havia se dissipado e, em vez disso, estava ainda mais densa. Ela até entrava na livraria pela porta aberta. Naquele momento, quando ele olhou para fora novamente, a neblina era como uma barreira cinza e espessa, da qual ele mal conseguia ver. Suspiro. Parece que não vou poder abrir a loja hoje. Linji largou o livro e foi até o portão recém-instalado. Ele estendeu a mão e puxou o portão com força, fazendo chacoalhar. Então uma mão luvada de preto, um pouco maior que a de uma pessoa normal, estendeu-se no momento em que a comporta estava quase fechada e a impediu de fechar completamente. Sua força era tão grande que Linji teve que parar caso acontecesse algum acidente. O portão da veneziana foi aberto mais uma vez. Linji então viu uma figura corpulenta com uma capa preta parada na porta. Todo o seu rosto estava completamente envolto em escuridão, e não se via nenhum traço. Havia uma névoa úmida em sua capa, e ele segurava uma caixa na mão. Ele também era uma cabeça mais alto que Linji, e seus músculos grandes eram vagamente visíveis sob a capa. Essa pessoa tinha mãos excepcionalmente grossas, e seu corpo parecia ainda mais volumoso que o de Giuseppe. No entanto, suas mãos tremiam um pouco e ele parecia um tanto nervoso e educado. Está tão nublado hoje. Linji ficou um pouco surpreso e disse, achei que não teria clientes hoje, mas aí você chegou. Está aqui para dar uma olhada em alguns livros. O homem de túnica balançou a cabeça e disse, peço desculpas por fazê-lo esperar. É indelicado da nossa parte ir até você hoje. O físico do homem de túnica era incrivelmente forte.
Poucos dias antes, ele havia esmagado uma pessoa viva com as próprias mãos, mas agora estava parado mansamente ao lado de Lin Ji, como um aluno do ensino fundamental. Depois de voltar do distrito inferior e obter o livro após matar um prey, ele retornou ao distrito inferior para oferecê-lo aos mais altos escalões de sua fé. Naquele momento, eles reconheceram que este era o começo dos começos, o mestre de todas as coisas, o criador do caos e da ordem que aguardavam, e a fonte de tudo era o mestre deste livro. Assim, ele voltou à superfície e encontrou o caminho até o dono da livraria. Ah! Lin Ji arqueou uma sobrancelha. Então, presumo que você já tem ouvido falar de mim? E veio especialmente para mim? Ele então continuou brincando. Na verdade, não é tanto tempo assim. O tempo sempre voa quando estou lendo. Entre. De fato, talvez a mudança de eras seja tão simples quanto virar a página de um livro para esse ser. Felizmente, depois de muitos milhares de anos, desde a primeira era, quando os humanos nem existiam, eles finalmente encontraram o mestre que estavam esperando para servir. Evidentemente, o homem de túnica não ousou desobedecer às ordens de Lin Ji e entrou na livraria imediatamente. Apesar de ser grande e assustador, ele parecia bastante inquieto. Lin Ji fechou o portão e notou os detalhes no manto negro, um símbolo cinza, consistindo de uma árvore murcha e duas espadas cruzadas. A Igreja da Peste. Sim. O homem de vestes pretas assentiu. Lin Ji voltou para trás do balcão e cruzou os braços. Com uma expressão estranha, ele se virou para frente. Parece que você se esforçou bastante, já que veio me procurar. Lin Ji estava pesquisando o Distrito Inferior e a Igreja da Peste, mas nunca obteve muitas informações precisas. O motivo era que os distritos superior e inferior estavam completamente separados, e a movimentação entre os dois era proibida. No entanto, esse homem misterioso de vestes pretas era, na verdade, da Igreja da Peste. Em outras palavras, ele realmente havia cruzado a barreira entre os distritos superior e inferior. Era preciso dizer que isso era simplesmente espantoso. De certa forma, fazia sentido que ele estivesse usando um manto tão negro que ocultava sua identidade. O homem de vestes pretas tremeu de excitação quando ouviu isso. Isso mesmo. Após receber a orientação do Senhor, ele fez 2 viagens muito perigosas de ida e volta do distrito inferior para o distrito superior. Isso também se deveu ao esforço de alguns dias de seu povo e dos superiores da igreja para lançar um feitiço que liberasse uma quantidade enorme de névoa da passagem original, impedindo que seres transcendentes investigassem. Tudo isso para que ele pudesse chegar em segurança à livraria do chefe Lin. Naquele momento, ele realmente queria dizer a todos da igreja do distrito inferior que todos os seus esforços não foram em vão. O chefe Lin sabia tudo. Vinha aqui apenas por causa da sua orientação, disse o homem de túnica, nervoso. Então, tirou um livro de dentro de suas vestes negras. Lin Ji deu uma olhada. O título era Mitos e Lendas. É? Não é esse o livro que dei para Jibunong? Lin Ji deu a Jibunong 5 livros, e um deles, Mitos e Lendas, era seu próprio trabalho. Falando nisso, era constrangedor pensar que ele havia descaradamente misturado um livro que ninguém poderia gostar, o que poderia afetar as vendas de Jibunong. Lin Ji, na verdade, se sentia um pouco mal com isso. No entanto, ele nunca imaginou que um leitor realmente obteria este livro e o procuraria para uma discussão. O conteúdo principal do livro, Mitos e Lendas, era uma discussão bastante árida, originada de antigas civilizações humanas mitológicas. Poderia ser considerado um livro arqueológico, então o homem de túnica à sua frente poderia ser um arqueólogo. Então, era por isso que ele estava interessado. O homem de túnica acariciou o livro cuidadosamente. Nas sombras de seu capuz, que Lin Ji não conseguia ver, ele revelou um sorriso sinistro e enlouquecido enquanto os tentáculos em seu queixo se moviam. O título do livro que ele segurava dizia Sonho do Caos. Lin Ji não conseguiu conter o sorriso. Você ganhou este livro no leilão da Jibunong. Parece que você gostou muito deste livro e tem uma visão única. É mais do que apenas gostar. Este é um livro que só um verdadeiro Deus pode escrever. A voz rouca do homem de túnica era levemente fanática enquanto ele apertava o livro com força nos braços. Ah, esse elogio é muito exagerado. Mas eu gosto muito. Elogio mais, elogie-me mais. Embora os livros que ele recomendava ou dava fossem obras de outros, esta era a primeira vez que alguém vinha discutir o livro de Lin Ji com ele. Além disso, era um elogio vindo de um colega acadêmico, o que o tornava ainda mais precioso. Falando nisso,
Sempre me interessei pela opinião dos outros. Lin Jie cruzou os braços e sorriu. O que você acha deste livro? O homem de túnica respondeu com a voz trêmula, lindo, onírico e inacreditável. O conteúdo é difícil de compreender, mas inebriante. É como ver outro mundo inacreditável que transcende os limites do espaço e do tempo. Seu olhar ardente era vagamente perceptível sob o manto negro. Não sou só eu. Todos na igreja estão ansiosos por isso. Lin Jie assentiu em compreensão. Parecia que se tratava mesmo de um colega acadêmico. Sua igreja. Parece que vocês tiveram uma boa discussão sobre este livro. Sim, sim, significa muito para nós. O homem de túnica assentiu vigorosamente. É por isso que os membros da minha igreja me pediram para trazer presentes como agradecimento quando eu viesse visitá-lo. Com isso, ele lentamente empurrou a caixa em sua mão através do balcão para Lin Jie. Ah, sua visita é mais do que suficiente. Não há necessidade de tais formalidades. Como uma discussão acadêmica pode justificar tudo isso? Embora Lin Jie falasse modestamente, ele já havia aberto a caixa. O que havia dentro fez com que sua expressão mudasse. Seus olhos se estreitaram e ele imediatamente mudou do modo profissional para o modo profissional. O que havia lá dentro não era ouro nem joias, mas sim um fragmento. Este fragmento pareceu muito familiar para Lin Jie porque ele tinha um que era idêntico. Quando Ji Zixiu veio propor uma parceria, entre os presentes que ela havia oferecido estava um fragmento. Uma relíquia desenterrada do distrito inferior. E agora, esse visitante realmente lhe trouxe uma segunda peça. A Igreja da Pestilência não está interessada apenas em mitologia e literatura, mas também é bastante competente em arqueologia no distrito inferior. Lin Jie tinha certeza de que o homem de túnica estava em um trabalho que envolvia arqueologia. Talvez ele tenha ouvido que Lin Jie estava pesquisando sobre isso e veio discutir. Você sabe a origem deste fragmento? Lin Jie franziu a testa levemente ao perguntar. Ao mesmo tempo, pegou outro fragmento e juntou os dois pedaços. Por fim, aqueles caracteres quebrados e indecifráveis puderam ser ligeiramente decifrados. O homem de túnica imediatamente abaixou a cabeça e disse respeitosamente, não tenho muita certeza. Não conseguimos entender as palavras nele, mas este fragmento contém uma alma ancestral. Uma alma ancestral? É verdade. O tempo carrega o espírito de todas as coisas que existiram. Esses itens que vieram de tempos antigos naturalmente carregam o ar desse tempo antigo. Lin Jie mexeu nos fragmentos e o pegou. Os caracteres nele significam um monumento de fogo, cunha da vida. Estreitando os olhos, ele continuou, talvez você não entenda. Em outras palavras, este é um símbolo de uma bruxa chamada Vida. Noite de Demon Gods capítulo 409, convite. No momento em que Lin Jie disse isso, o homem de manto preto tremeu como se tivesse acabado de descobrir um segredo chocante. A bruxa da vida. Não é uma das 4 bruxas primordiais? De fato, nas lendas de Norzin, a bruxa da vida foi a primeira das bruxas primordiais a cair e se dissipar, ou melhor, a deixar completamente o continente de Azir e cair no sono no reino dos sonhos. No entanto, a teoria da queda da bruxa da vida não foi aceita pela maioria. Afinal, as bruxas vieram do caos e eram tão poderosas, então como poderia morrer? Assim, muitos diziam que a bruxa da vida não havia perecido. Em vez disso, ela apenas espalhara seus símbolos por aí, esperando uma oportunidade para ressuscitar e resistir à escuridão que nunca se dissipara. Então, esse fragmento diante dele poderia conter uma força poderosa e um resquício da alma ancestral pertencente à bruxa da vida. Por um momento, o homem de vestes pretas quase esqueceu sua reverência por Lin Jie. No entanto, ele voltou a si e começou a se perguntar se deveria ou não se alegrar por sacrificar a coisa certa. Afinal, dizia-se que a bruxa da vida era mais resistente à escuridão e a detestava. Certa vez, ela construiu uma fronteira de fogueira que ligava a vida à destruição para fornecer abrigo aos humanos, permitindo que resistissem à escuridão e aos falsos deuses. Em outras palavras, essa bruxa era uma inimiga. Enquanto o homem de túnica pensava profundamente, Lin Jie tirou uma lupa da gaveta do balcão e observou atentamente os padrões no fragmento. Assim que entrou em modo de trabalho, o chefe Lin mostrou-se bastante confiável. Afinal, isso fazia parte de sua antiga profissão. Como esperado de você. Percebendo esses falsos disfarces tão facilmente, elogiou o homem de túnica, cautelosamente. Esta bruxa realmente ousou disfarçar sua aura e se dar a oportunidade de ressuscitar. Ela armou uma rede de destino,
na esperança de retornar ao mundo humano um dia. Infelizmente, esses planos provavelmente foram descobertos pela grande existência diante do Homem de Túnica. Lin Jie ignorou e comentou casualmente: não é um disfarce. Como isso pode ser considerado um disfarce? Embora poucas pessoas reconhecessem os caracteres, era difícil juntá-los e não havia nenhuma criptografia adicional. Isso mesmo. Ridículo. Simplesmente ridículo. Como isso pode ser considerado um disfarce na frente do chefe Lin? O Homem de Túnica ridicularizou em silêncio. Que bruxa primordial. Que alma ancestral. Tudo isso está sendo apenas uma brincadeira casual do chefe Lin agora. Sou capaz de dizer que este é o símbolo da bruxa da vida graças a uma amiga. Amigo? Exclamou o Homem de Túnica. Ele estava apenas surpreso por o verdadeiro Deus ter amigos, mas percebeu que havia exagerado imediatamente após perguntar. No entanto, Lin Jie ponderou por um momento: Silver e eu podemos ser considerados amigos, certo? Ou temos um relacionamento mais próximo do que isso? Deixa pra lá, é melhor ser mais conservador até me reencontrar com ela. Ah, uma amiga minha, Silver, disse Lin Jie. Ouvi algumas coisas dela sobre a bruxa da vida. Prata? A bruxa da neve, uma das 4 bruxas primordiais? O Homem de Túnica engoliu em seco. Seus tentáculos se contorciam sem parar quando ele ficava nervoso e quase espiava por baixo do capuz preto. Percebendo isso, ele rapidamente puxou o capuz para mais perto. Era razoável que a bruxa prateada e o chefe Lin fossem amigos. A bruxa prateada era diferente da bruxa da vida e da bruxa da noite. Ela era a líder dos dragões e elfos e a guardiã de todas as criaturas míticas. Ela detestava humanos humildes, maus e gananciosos e até mesmo os punia. O Homem de Túnica, inconscientemente, acariciou os tentáculos do maxilar enquanto pensava. Eu, assim como o povo trabalhador e corajoso do Distrito Inferior, deixamos de ser humanos há muito tempo. Além disso, somos sempre oprimidos e explorados por esses humanos fracos, inferiores e arrogantes do Distrito Superior. Todos no Distrito Inferior trabalham arduamente para os humanos lixo do Distrito Superior desde o momento em que nascemos. Embora eu já tenha ouvido do bispo da Igreja da Peste há muito tempo que sempre fomos oprimidos, aprendi que essa verdade era muito mais exagerada e assustadora do que o que o bispo disse em minhas 2 viagens à superfície. Agora, devemos receber a proteção do chefe Lin e da bruxa prateada, então é hora desses malditos humanos pagarem o preço. Tudo bem. Lin Jie largou a lupa em sua mão. Pelo fragmento quebrado desta placa de pedra e pelo outro pedaço, dado pelo meu amigo, deduzo que deve haver um total de 3 fragmentos. Ainda falta uma. Com base nas informações, deve ser um ponto de ancoragem deixado pela bruxa da vida. Quanto à função desta placa de pedra, receio que teremos que reunir as 3 peças para descobrir. Fique tranquilo, chefe Lin. A Igreja da Peste reunirá a força de todos os nossos fiéis para encontrar o 3º fragmento para você. O Homem de Túnica expressou sua determinação imediatamente. Foi apenas um pensamento superficial que tive. Por que incomodar todo mundo e mobilizar tantos? Perguntou Lin Jie seriamente. A julgar pela atitude do visitante, o último fragmento provavelmente poderia contribuir muito para o avanço da pesquisa histórica de Norzin. Era natural que Lin Jie ficasse animado, mas ele precisava ser educado e modesto também. A bruxa da vida é apenas um mero pensamento. Como esperado do chefe Lin. Não, não. Jamais poderemos responder à sua ajuda. Sua vontade é nossa, disse o Homem de Túnica enquanto apertava mitos e lendas contra o peito, como se estivesse oferecendo seu coração. Parece que este livro foi realmente útil para os arqueólogos da Igreja da Peste. Nesse caso, não vou fazer cerimônia. Assim, Lin Jie assentiu. Deixo com você. O Homem de Túnica sentiu que sua própria existência havia sido reconhecida e ficou tão excitado que os tentáculos em seu maxilar inferior se mexeram energicamente na sombra de seu capuz. Ele não conseguiu evitar se sentir um pouco animado ao ver o sorriso encorajador do chefe Lin. Mas, depois de um momento, lembrou-se de algo que quase havia esquecido. Há mais uma coisa que preciso lhe informar, disse o Homem de Túnica Preta, sério. Nossa cooperação com a Câmara de Comércio de Ashe resultou na abertura de outro caminho para o Distrito Inferior. Esperamos que você possa visitar o Distrito Inferior o mais rápido possível. Todos no Distrito Inferior pagaram um preço alto por isso. Então foi graças à ajuda de vocês. Lin Jie ficou um pouco surpreso. Ele ouviu falar da Câmara de Comércio de Ashe abrindo a segunda passagem de Sherry.
Ele se lembrou de que originalmente havia apenas uma estrada para o distrito inferior, controlada pela Holy Resource. Anteriormente, ele havia reclamado do motivo pelo qual o governo não havia construído mais algumas passagens, mas, mais tarde, achou que os caminhos para o distrito inferior poderiam ter sido muito difíceis de construir. Mas agora, a maior igreja do distrito inferior havia aberto um segundo caminho por conta própria e estava muito feliz por ter obtido conhecimento. Lin Ji se sentiu tocado. Esse era o poder do conhecimento. Lin Ji pegou as mãos enluvadas do visitante e as apertou. Estou muito emocionado. Inicialmente, eu pretendia ir para o distrito inferior, mas agora, com certeza irei. O homem de túnica quase sufocou de tanto prender a respiração ao ver sua mão sendo segurada por aquele que lhe adorava. Mesmo assim, conseguiu acalmar a respiração e disse, obrigado. Estamos esperando por você há tempo demais. Lin Ji assentiu e soltou a mão. Vou arranjar um tempinho para dar uma olhada. Mas, enquanto isso, não se esqueça de continuar lendo o meu livro. Lin Ji apontou para mitos e lendas e continuou sem diminuir o passo. Eu me esforcei muito neste livro, então é melhor que todos possam lê-lo. O homem de túnica ficou atordoado por um momento antes de olhar para o sonho do caos em suas mãos. Este livro continha um poder extremo. A maioria dos moradores comuns do distrito inferior que não conseguissem resistir a esse poder perderiam a vida ou enlouqueceriam após lê-lo. Portanto, o bispo da igreja da peste o havia listado como a mais elevada das escrituras. Pessoas comuns não conseguiam lê-lo aleatoriamente, mas o chefe Lin queria que todos o fizessem. A propósito, perguntou Lin Ji com uma cara séria, vocês todos têm equipamento de impressão aí? Sim. Então é ainda melhor. Reimprima centenas de cópias deste livro e distribua-ma para todos, para que todos possam ler. Reimprimir? É isso mesmo, disse Lin Ji, com naturalidade. Na verdade, tentei tornar este livro o mais fácil de entender possível para que o público possa vivenciar as alegrias do conhecimento. O homem de túnica engoliu em seco. Embora este livro causasse a morte de muitos moradores do distrito inferior, nem todos morreriam. Uma vez que sobrevivessem, obteriam grande poder e se tornariam os mais devotos do chefe Lin, como ele. Agora eu entendo. O homem de túnica chegou à conclusão de que o chefe Lin queria escolher crentes poderosos e puros por meio deste livro. Agora entendi. Agora entendi. O homem vestido não pôde deixar de lamentar a crueldade e a benevolência deste Deus verdadeiro. A bruxa da noite e a bruxa da vida protegiam todos os humanos, independentemente de suas características, permitindo que muitos tumores cancerígenos se reproduzissem e se alastrassem. Comparados à sua abordagem hipócrita, os métodos do chefe Lin eram verdadeiramente benevolentes. Parecia cruel, mas, na verdade, era eterno. Entendo. Vou transmitir suas intenções a todos. Você é realmente generoso, elogiou o homem antes de pegar o livro e voltar. Lin Ji observou-o seguir em direção à névoa espessa e acenou com as mãos, satisfeito. Noite de Mongols capítulo 410. O dono da livraria não é tão forte assim. Michael puxou o capuz para baixo enquanto encarava o infinito mar azul escuro. O vento soprou seu chapéu, e seus cabelos dourados caíram, tornando-o ainda mais deslumbrante sob o pôr do sol vermelho. Seus pés pisavam levemente na praia dourada enquanto os raios amarelo-avermelhados refletiam em seu rosto. Este era um domínio vazio criado pelo soberano que havia reivindicado o vazio como seu próprio território, bem como pelo mago negro mais poderoso da época, Zapikiel. Até mesmo Michael não conseguia deixar de se maravilhar com aquele que governava o vazio. Tudo no mundo surgiu do vazio. Não seria exagero dizer que Zapikiel era o mestre de todas as coisas. Afinal, não havia nada mais permanente do que o nada do vazio. A eternidade era apenas o nada. Michael já teve um total de 9 companheiros, assim como Zapikiel. Ele pensou que poderia realizar seu sonho reunindo os 10 que possuíam o poder de moldar o mundo. Afinal, os conceitos de eternidade para esses 9 eram tão simples quanto comer para os humanos. No entanto, Michael sentou-se em uma rocha que havia sido erodida pelas ondas enquanto olhava para o mar sem limites, perdido em pensamentos. Entretanto, 4 dos seus 9 companheiros já haviam caído em sucessão. E aquele que os havia derrubado era apenas um sujeito que se autoproclamava dono de uma livraria. Os membros fundadores do Caminho da Espada Flamejante eram todos seres ancestrais de nível supremo que existiam há eras. Seu nível de misticismo havia ultrapassado 99% dos seres transcendentes do mundo. No entanto, agora,
Eram como gotas d'água em um funil, gravitando em direção ao buraco no centro. O dono da livraria. Chefe. Lin, hein? Dono de livraria, que tipo de existência assustadora você é? Qual o motivo de se opor a mim a todo momento? Qual é exatamente o seu objetivo? Silhuetas tênues gradualmente tomaram forma no vazio enquanto Michael se perdia em pensamentos. Michael levantou-se da rocha e ajeitou seu manto branco. Ignorando a brisa do mar que o farfalhava, segurou a cruz vermelha na mão como uma bengala à sua frente. Caminhava descalço sobre o banco de areia enquanto as ondas beijavam seus pés sem parar. O caminho da espada flamejante finalmente se reuniu. A primeira silhueta sombria, Zapikiel, foi a primeira a falar. Michael trouxe todos os membros que estavam disponíveis. Embora o caminho da espada flamejante já tivesse se reunido antes, era raro que todos se reunissem de forma tão completa. Na maioria das vezes, eles dependiam de Sandalphon para trocar mensagens, mas, infelizmente, Sandalphon já havia morrido. Desde sua conversa com o rei gigante, Augustus, Michael decidiu mudar o hábito do caminho da espada flamejante de trabalhar espalhado individualmente para concentrar seus esforços em eliminar o chefe Lin. Aos seus olhos, o chefe Lin havia se tornado um obstáculo intransponível e uma presença que ele precisava superar. Embora não tivesse vivenciado plenamente a força do dono da livraria, a intuição de Michael lhe dizia que seu sonho estaria ao seu alcance se ele conseguisse derrotá-lo. Michael observou as diversas silhuetas, que eram os seres transcendentes mais notáveis do mundo. Para eles, os humanos eram como meros insetos, e era simplesmente ridículo que assumissem a forma humana. Além disso, muitos deles estavam distantes dos humanos e não conseguiam compreender a estética e as posturas humanas. Transformar-se à força em forma humana só os tornaria ainda mais imprevisíveis. Em comparação, Michael tinha uma boa compreensão da estética humana. Michael recitou silenciosamente os nomes dessas várias silhuetas em seu coração. De repente, notou uma forma humanoide desconhecida no final, semelhante a um jovem, mas com uma aura familiar. Aniel? Michael gritou o nome, perplexo, pois a aura daquela silhueta era muito semelhante à do ser que controlava o tempo. Esta é a sua nova forma. Pensei que você estivesse morto. Que ótimo. Antes que a silhueta fantasma do jovem pudesse falar, outra silhueta grande falou. Aniel teve uma grande batalha com o dono da livraria e acidentalmente se envolveu na briga na Avenida 67. Tudo isso eu observei claramente. Mas eu ainda encontrei Aniel, Zapikiel, que parecia um velho com um manto esfarrapado, falou de repente. Com a ajuda de um espião controlado por Raziel, ela ressuscitou. E mesmo. Michael franziu a testa, sentindo-se um tanto cético. Sim, disse Aniel. O boneco usado por Raziel como experimento, chamado Fit, foi usado por mim como um recipiente. Com isso, Aniel ergueu a mão, e seu braço, que antes era apenas uma silhueta, começou a tomar forma. Seu braço era como inúmeros raios se materializando, refratando inúmeras cores inimagináveis, como se fosse feito de vidro inquebrável que estava quebrado e ainda assim era inquebrável. Gradualmente, um pequeno verme emergiu da palma de sua mão, e Michael imediatamente sentiu sua aura. Havia um verme com a essência do tempo, e todas as dúvidas de Michael desapareceram. Ah, você nunca para de me surpreender. Michael não conseguiu conter o sorriso. Seu estado de espírito sombrio enquanto contemplava o mar ao pôr do sol agora havia desaparecido. Nunca imaginei que você escaparia do dono da livraria. HMM. De repente, uma silhueta esguia levantou uma voz de dúvida. Ouvi direito, Michael. Você acabou de dizer fugir daquele dono de livraria. Michael permaneceu em silêncio diante dessa investigação. Aniel controla a lei do tempo, que é, sem dúvida, uma lei imbatível que até eu, Zadkiel, tenho que admitir. No entanto, você diz escapou. O ser esguio, Zadkiel, tinha a forma de um cavalheiro esguio, com um chapéu alto e uma bengala, só que seu corpo tinha vários metros de altura. Ele tinha um olhar bastante profundo sobre o momento enquanto insistia. Aquele dono de livraria é realmente tão forte. Seus olhos não demonstravam medo, mas brilhavam com um brilho estranho. Michael não pôde deixar de suspirar ao ver a atitude indiferente do seu compatriota em relação ao dono da livraria. Então, disse, não se trata de ele ser forte ou não. Tive um breve encontro com ele. Aquele dono da livraria não é tão forte assim. Aniel, que estivera em silêncio o tempo todo, interrompeu Michael de repente, fazendo com que a atenção de todos se voltasse para ele.
Já enfrentei aquele chefe antes, e embora ele seja certamente forte, ele não é tão forte assim, disse Aniel, com certa insatisfação. Dizer que consegui escapar é me subestimar muito, Michael. Michael franziu a testa e respondeu, mas Raziel e Sandalphon caíram em suas mãos. A traição de Raziel não foi tão simples quanto parecia. O verdadeiro Raziel estava morto há muito tempo, e o Raziel atual era apenas um fantoche cuja vontade havia sido devorada. Isso aconteceu por causa da bruxa que estava ao seu lado, o Alpurgis, que controla a noite. Ela matou Sandalphon e devorou a vontade de Raziel. Quando lutei com ele, consegui recuar ileso, assim como você fez quando lutou com ele, Michael. Se ele é realmente tão poderoso, por que não te matou antes? Perguntou Aniel, confiante. As palavras de Aniel fizeram os outros membros do Caminho da Espada Flamejante concordarem. Vendo que Michael ainda tinha dúvidas, Aniel ergueu uma sobrancelha e disse, não adianta se preocupar com a força dele agora, né? Mesmo que ele seja mais forte, ainda temos que derrotá-lo. A queda de Raziel e Sandalphon deve nos dar uma grande pista de que, embora ele seja definitivamente forte, não é forte o suficiente para nos derrotar quando estamos unidos. É por isso que ele está tentando nos derrotar separadamente, não é? Em outras palavras, contanto que estejamos dispostos a unir nossas forças, aquele dono da livraria não é tão assustador. Não foi por isso que você veio até nós, Michael. Michael ponderou um pouco e assentiu. Você tem razão. Noite de Mongols capítulo 411, nada a temer. Fit deu um suspiro de alívio quando viu Michael concordar. Desde o banquete de aniversário de Giz e Shio, quando Aniel foi gravemente ferido pelo chefe Lin e a borboleta Cronos implodiu, Fit, devido às modificações que Raziel havia feito nele anteriormente, tornou-se o receptáculo mais adequado. Foram também esses ferimentos graves infligidos pelo chefe Lin e Aniel que permitiram que Fit avaliasse suas memórias. E Fit, que havia obtido as memórias de Aniel, naturalmente assumiu a aura e a identidade de Aniel também. Apenas adquirir essa identidade não bastava. Aqueles vermes cronômetros que vagavam por incontáveis linhas do tempo sentiam a aura de Aniel na ausência de um líder e, portanto, se submetiam a Fit. Agora, Fit havia se tornado completamente Aniel. Fit viu muitas memórias de Aniel, incluindo suas memórias como um verme-relógio, a memória de se juntar ao caminho da espada flamejante e as memórias de massacrar humanos e manipular o tempo. Fit, que havia assimilado tudo, estava agora perdido, pois antes era apenas um sujeito experimental sem nome do caminho da espada flamejante. Ele era alguém que poderia ser descartado a qualquer momento, mas, da noite para o dia, adquiriu habilidades transcendentais assustadoras que poderiam ultrapassar as dimensões atuais. Fit lembrou-se do livro que Lin lhe dera anteriormente, Ninho do Caos Malévolo. Porque o chefe Lin havia lhe dado um livro para uma pessoa tão insignificante como ele. Sabia-se que pessoas de grande reputação como Gibbonong, Will e Giuseppe, pagavam um preço alto para obter um livro. Então Fit se perguntou por que ele havia conseguido um para si tão facilmente. O que posso dar em troca? Fit estava imerso em pensamentos. No entanto, ele já havia assumido a identidade de Aniel e começado a tentar manipular o tempo. Ao navegar pelo passado, ficou chocado. Talvez essa seja a intenção do chefe Lin. Por um lado, ele fez Giuseppe e Wilde lutarem, mas, despreocupadamente, trouxe o verme da roda de relógio para o banquete de Giz e Shio por dois motivos. Primeiro, para manipular o tempo e decidir o resultado da batalha entre Giuseppe e Wilde à distância. Segundo, para atrair Aniel. Por outro lado, apesar de Aniel ter sido tão descaradamente desrespeitoso com ele, o chefe Lin não a matou, mas a deixou ali, esperando sua vida. Há dois objetivos para isso também. O primeiro era fazer com que Aniel afetasse a batalha entre Giuseppe e Wilde após a reversão do tempo para influenciar o resultado. E o segundo objetivo era eu conversar com uma pessoa tão comum e insignificante como eu no início, me dar um livro e me orientar. Tudo isso foi feito preventivamente, porque ele viu que eu poderia servir como receptáculo de Aniel e me infiltrar no círculo interno do caminho da espada flamejante. Tudo isso para preparar o terreno para a destruição do caminho da espada flamejante. Não é de se admirar que o livro que ele me deu se intitule O Ninho do Caos Malévolo. É para provocar pensamentos malignos e incitar conflitos, a fim de liderar o caminho da espada flamejante, que acabou de se alinhar rumo à sua morte. A batalha entre Giuseppe e Wilde não foi apenas um capricho frívolo de uma entidade divina,
Foi uma ameaça para deter o caminho da espada flamejante e a administração central. É para dizer a todos que o verdadeiro Deus retornou. O plano do chefe Lin é simplesmente uma série de planos entrelaçados dentro de planos, sem brechas. Se ele já não tivesse visto o passado e o futuro como um mestre onisciente, como poderia ter feito Norzin inteira dançar na palma da sua mão? Fit, que achava ter descoberto tudo, suava profusamente. Suas pernas tremiam, prestes a ceder. Ele não conseguia deixar de sentir admiração pelo poder do chefe Lin. Além disso, o chefe Lin não tomaria a iniciativa de agir, já que era tão benevolente. Portanto, a tarefa de Fit naquele momento era instigar o caminho da espada flamejante a enfurecer o chefe Lin para que ele pudesse eliminar todos aqueles tumores cancerígenos. Fit estava confiante de que sua conjectura estava correta e, como esperado, Zapikiel, que substituiu Sandalphon como o novo contato do caminho da espada flamejante, o encontrou e o convidou para a primeira reunião unida dos membros fundadores do caminho da espada flamejante. Ao longe, no vazio construído por Zapikiel, que tornava impossível distinguir a realidade da fantasia, a brisa do mar batendo no rosto de Michael o fez ficar um pouco sóbrio. Ele tinha ficado um pouco irritado depois de ouvir o incentivo de Aniel, mas rapidamente se acalmou. Michael disse com sinceridade: Aniel, se suas informações são realmente precisas, então devemos nos unir e agir. Quais você acha que são nossas chances de vencer? Michael tinha um profundo conhecimento da estética humana, mas, infelizmente, seu belo rosto era tão impressionante que ultrapassava os limites comuns da estética humana, parecendo um tanto opressivo. Fit, que havia obtido as memórias de Aniel, facilmente assumiu a personalidade arrogante deste. Além disso, ele havia sido o único a sobreviver após o confronto com o dono da livraria, então tinha grande credibilidade. 100%, afirmou ele. O chefe Lin não é nada a temer. Michael ficou em silêncio. Mas, Fit continuou quando percebeu que Michael ainda estava indeciso. Vocês todos sabem sobre a situação de Raziel? Sim, disse Metatron, que era como uma enorme massa de algodão flutuando no ar. Pelo que observei, Raziel cortou completamente todas as conexões com o caminho da espada flamejante. Não consegui ver claramente o que o dono da livraria fez com Raziel, mas o pensamento lógico de Raziel já cessou. Ele pode ser considerado morto, mas ainda está trabalhando na união da verdade, disse Metatron, em dúvida. É difícil imaginar por que a mente mais forte deste mundo pararia de pensar. Então, o dono da livraria tem um jeito de controlar as pessoas. Já que ele consegue manipular Raziel, podemos naturalmente presumir que ele tem a habilidade de manipular qualquer um que entre em contato com ele. Talvez haja um informante entre nós. Michael estreitou os olhos. Você está insinuando que pode ser um deles? Fit não se mexeu e, em vez disso, revelou uma expressão provocativa. Claro, todos vocês podem suspeitar de mim, mas acho que, agora que o inimigo está à porta, aqueles que ainda hesitam têm maior probabilidade de ser os traidores. Michael, não é típico de você ser tão indeciso. Talvez você já tenha sido alterado pelo dono da livraria, disse o alto e magro Zadkiel. Bobagem. Michael olhou para ele, mas Zadkiel não ficou bravo e, em vez disso, soltou uma risada rouca. Fit não disse mais nada. O ninho do caos malévolo lhe fora dado pelo chefe Lin porque ele concedia a habilidade de incitar o mal e a discórdia. Conflitos surgiriam automaticamente quando todos tivessem dúvidas. Agora, Michael, você vai dar a ordem. Não conseguiremos nosso objetivo se não nos livrarmos do dono da livraria, disse Zapikiel. Minha linha de pensamento é que é impossível para o Distrito Central não saber sobre a Batalha de José Pilweld. Primeiro, vamos esperar que aqueles velhos da administração central do Distrito Central ajam para que possamos ver o verdadeiro poder de Lin Ji. Até nós podemos derrotar aquele bando de velhotes do Distrito Central. Eles são apenas um bando arrogante que se apoia nas conquistas dos seus antepassados. Eles nem seriam páreo para esse chefe Lin, e isso só daria ao dono da livraria uma chance de se preparar melhor. Não podemos esperar, disse Fit. As sementes do ninho do caos malévolo já estavam completamente plantadas. Agora, começavam a criar raízes e brotar. Ou devo dizer, Fit inclinou a cabeça e continuou, você não se importa com quantos da minha espécie eu sacrifico só para escapar e nos vê meramente como ferramentas. O que você está tentando dizer, Aniel? Michael levantou a cruz vermelha em sua mão e apontou para Fit, exclamando, eu vejo todos vocês como compatriotas,
E temos um ideal comum, não é? Mas, na verdade, Fit não estava errado. Michael não se importava se seus companheiros anjos vivessem ou morressem, como Raziel ou Sandalphon. Tudo o que ele queria era alcançar o reino dos sonhos. Mas quando Fit disse isso tão diretamente, ele não teve escolha a não ser negar com todas as suas forças. Então vai e vingue-me e busque reparação para todos. Assim que Fit terminou de dizer isso, os outros compatriotas silenciosos concordaram com a cabeça. Desta vez, parecia que Michael estava andando numa corda bamba. Cada um desses membros do caminho da espada flamejante era incrivelmente poderoso, e não era fácil uni-los. Foi por isso que os membros fundadores do caminho da espada flamejante sempre agiram de forma independente. Além disso, a personalidade de Aniel sempre foi vil e arrogante, então Michael não suspeitou que algo estivesse errado com as instigações de Aniel. Michael não era uma existência comum, pois ele era capaz de liderar todo o caminho da espada flamejante, e ele sabia que mesmo se ele recusasse dessa vez, todos provavelmente concordariam, embora a semente da rebelião provavelmente já tivesse sido plantada. Embora ainda hesitante e em dúvida, Michael cerrou o punho e suspirou interiormente. Tomou uma decisão, olhou para os seus compatriotas e disse: nesse caso, vamos encontrar uma oportunidade para atacar a livraria juntos. Obrigado por assistir, até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.